Fala pessoal, bem-vindos a mais um Corte dos Livros Podcast. Hoje a gente vai falar de inovação. Já começa curtindo aí que vai ser porrada esse episódio. Eu tô com o Fernando Seabra, ó, autor desse livro aqui, ó, Mandala da Inovação. Estratégias para inserir a inovação no cotidiano empresarial. Vai ser um papo espetacular. Escritor, mentor de inovação, investidor. Tem muita coisa legal aqui para contar aqui, para compartilhar com vocês hoje. Fernando, obrigado pela presença, ter reservado um tempinho e quero que a audiência te conheça mais ainda. Vamos falar do livro, vamos falar da sua carreira e é um prazer ter você aqui no Corte dos Livros Podcast. Prazer enorme meu, tá bom, Dilson? Você sabe que eu te conheci na mídia social, eu só virei teu fã um dia, né? Eu comecei a seguir o cara e não é que um dia eu sou convidado para gravar com ele. É melhor do que ser fã de alguém, é estar perto de quem a gente admira o trabalho. Obrigado pelo convite. É exatamente essa a relação aqui. Muito bom. É uma honra, uma honra e uma responsabilidade. Eu acho que quem cria espaço para quem cria seu conteúdo para mudar a vida dos outros é tão importante só quanto quem entrega o conteúdo. Boa. Né? O seu trabalho só mostra ao mundo as melhores coisas que têm sido só criadas no mundo editorial. E eu fico orgulhoso de contribuir e de compartilhar o meu livro A Mandala da Inovação, recém-lançado agora em novembro de 24, com a editora Gente, que você já conhece bem. E na semana de lançamento eu fui o best-seller, o segundo livro mais vendido na categoria negócios e está fazendo um sucesso muito grande. Meu objetivo é compartilhar isso com cada vez mais pessoas. Excelente. Vamos nessa então, já vamos começar a falar. Antes, para quem não te conhece, quem tem esse ato falho não te conhecer, conta um pouquinho quem que é o Fernando, um pouquinho ali da sua vida pessoal, para a gente já entrar no livro, carreira e a gente continuar esse papo. Primeiro eu tenho que me falar que ninguém tem obrigação de me conhecer, mas quem está vendo aqui tem obrigação de ficar porque o conteúdo é bom, vai mudar a sua vida e seus negócios. Né? A gente vive um emaranhado de conteúdos e especialidades, né? Então acho que a gente tem que cada vez só buscar mais só coisas que fazem que estão fora do nosso dia a dia. E eu sou o cara de inovação e vou explicar como que isso aconteceu, né? Primeiro eu começo falando que eu ajudo empreendedores há mais de uma década a empreender melhor, né? Eu sou considerado o mentor chute na canela, eu falo doa quem doer, porque ninguém fez comigo quando eu quis empreender há décadas atrás. Eu fui empreendedor por 25 anos e há 11 anos atrás, quando eu tinha 45, hoje eu tenho 56, fui convidado para me tornar diretor de empreendedorismo e startups da Fiesp. Caramba! O que é isso, né? E fui na Fiesp e ajudei a contribuir e peguei um projeto que já existia na casa e fizemos o que se tornou a maior competição de startups da América Latina. Caramba! Conheci o tema inovação, uma vez que eu respiro inovação desde o século passado, quando eu fiz o meu mestrado nos Estados Unidos. Eu fiz o MBA com um cara que se chama só Peter Drucker. Só isso. Eu fui aluno do pai da administração moderna. E naquela época eu me dei tão bem no curso que acabei sendo professor assistente na primeira cadeira de e-commerce da universidade lá do Peter Drucker. Então, caramba! Isso foi uma década, uma década de aprender sobre muitas coisas e comecei a ter contato com Quero Inovação. Isso foi atrás, eu vou voltar de novo aqui só para a Fiesp, ajudei a criar essa competição, comecei a interagir com empreendedores, ainda diretor da Fiesp, fui convidado para me tornar avaliador de um primeiro reality show, que é o reality show que todo mundo conhece aqui no Brasil, quem está no ecossistema de empreendedores de inovação, que é o Shark Tank Brasil. Só isso. E por vários anos eu fui líder da banca de avaliadores. Então eu ficava atrás das câmeras. No backstage ali. No backstage, trabalhando 5 meses antes das gravações para selecionar e avaliar os projetos que seriam escolhidos. Mas fiquei só muito conhecido e tem gente que até hoje acha que eu fui Shark Tank. Não, eu fui avaliador só Shark Tank. Então você dá, só para ver se eu entendi aqui, você fazia uma pré-seleção ali seleção em si. Entendi. O que a gente chama de processo de avaliação. Tá. Você escuta os pitches dos empreendedores e fala,
esse vale, não vale esse requisito, a gente cria uma ficha Tá bom. de KPIs, né? Se tem inovação, escalabilidade, Tá. empreendedor, pitch, conhece a dor ou não, apresentador... Passou, vai pra TV daí. Em resumo. Vai para um balaio de gato e a gente escolhe quais que vão. Tá, entendi. Esse é o processo. E aí você monta o reality. Esse vai se apresentar com esse. Tá bom. Tal. E com certeza você já se perguntou a seguinte questão: como que essa pessoa tão ruim tá ali na tela passando vergonha? É uma excelente pergunta. Olha, você sabe que eu e minha esposa, a gente assiste direto. Me pergunte, então. Eu vou te perguntar. E aí, a gente às vezes fica se perguntando, mas, pô, às vezes não tem número, às vezes caiu lá e faz umas perguntas que não consegue responder. Como que a pessoa passa e chega lá? A gente está falando de um reality show. É um entretenimento, então. O reality show, ele pode ser mais para entretenimento e mais para business. Isso vai da linha editorial de um determinado produto. Um reality show é um produto audiovisual para passar na grande mídia. Né? Esse, especificamente, faz um mix entre entretenimento e business. Então, só quando a gente avalia, é no fim da ficha, a ficha que eu criei, pergunta assim: entretenimento, sim, não e por quê? Business, sim, não e por quê? Então, muitas vezes o business é não, mas o entretenimento é super simples, porque a pessoa vai dar um show de comunicação ou de vexame, ou seja, vai gerar um engajamento, um feedback para quem assiste em casa. Sim. Né? Sim. Então, especificamente, essa linha editorial. Tá. Né? Faz as pessoas se envolverem em casa. E tem outras linhas que não, eu vou escolher os projetos mais alinhados, mais escalabilidade, eu vou fazer uma linha editorial onde eu faça não só perguntas, como esse especificamente que a gente já falou, o Shark, mas onde eu vou passar metas, lições e tarefas, e eles vão se aprimorar no processo, e vou só colocá-los em um processo de funil para ver os que serão outra linha editorial. Eu já fiz todas que você possa imaginar. Caramba. Né? Então, eu comecei com esse, e depois fui para frente das câmeras, me virei, e aí só virei apresentador de TV e mentor, no caso, e um segundo reality, que foi o Planeta, o Planeta Startup, que passou na Band e na Sony. Tá bom. E de lá para cá eu fiz um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto, fiz 6 realities. Sou o brasileiro que mais fez reality show de empreendedorismo e startups no mundo. E agora, em agosto, entre julho e agosto, vou fazer um 7º aqui em São Paulo. Que legal, caramba. Isso me deu contato com milhares de empreendedores. Eu imagino. Para criar conteúdo, para criar suas metodologias. E quando eu vejo um tema, um problema, uma metodologia, um framework se forma na minha mente, e isso virou o mandala da inovação. Isso virou aqui. Quantos anos aqui, Fernando, de décadas? De trabalho? Para chegar na mandala? Foram 10 anos de trabalho. Caramba. De criar seu conteúdo e conceitos, e o livro levou quase 1 ano para ficar pronto. Tá bom. O trabalho editorial é um livro que tem muito visual, tem as metodologias. Eu vi, é cheio de exercício. É um manual prático. Vamos ler aqui, só para as pessoas não esquecerem. Tá. Estratégias para inserir inovação no cotidiano empresarial. E o livro é um passo a passo. E após apresentar cada metodologia, você deve lembrar que eu faço esse passo a passo. Sim. E sabe onde eu me baseei para criar esse tipo de passo a passo? Aonde? Em jogos de tabuleiro. Porque eu queria que fosse algo gamificado. Algo muito fácil para você aprender, aplicar e ver um estudo de caso real das metodologias aplicadas. E todos os estudos de caso aqui não são as empresas multibilionárias, são os meus mentorados que fizeram. Entendi. Então é tudo caso real que eu validei nos meus programas de mentoria. Muito bom. Então já vamos começar assim, O que é inovação? Porque eu vejo que tem aí às vezes o pessoal romantiza muito inovação. Na verdade, não. Mas eu queria saber de você. O que é inovação para o Fernando? Você tem razão. As pessoas romantizam. As pessoas associam inovação à tecnologia.
Inovação não é tecnologia, gente. Inovação, ela pode usar sua tecnologia, uma vez que tecnologia é ferramenta. Né? Inovação nada mais é do que a nossa capacidade de transformar novas ideias em realidade. Ponto final, parágrafo. Simples. Simples assim. Com mais ou menos tech. Para esmiuçar mais esse conceito e desconstruir o conceito que as pessoas têm em casa errado, eu vou falar o que é criatividade e o que é inovação. Tá. Há 20, 30 anos atrás, quando eu empreendia, só comecei a empreender, a gente pensava em inovação, a gente pensava em criatividade. Se você pensava em inovação, a gente só pensava em agência de publicidade. Tá bom. A coisa era junta. Hoje é separado. Né? Então a gente tem que entender que criatividade é a nossa capacidade de gerar novas ideias. Ponto. Inovação é a nossa capacidade de pegar essas novas ideias e transformá-las em realidade. Ok. Então, a primeira lição aqui é entendermos que a gente tem que separar dentro da nossa organização, das nossas empresas ou da nossa cabeça, se nós somos ainda eu empreendedor, o que é o meu processo criativo e o que é o meu processo inovador. E normalmente a gente pega as pessoas criativas e colocam para fazer inovação. Tá bom. E a execução não ocorre. Porque ela é boa em criar. Em criar e em ter as ideias. Tá. Então, primeiro, aprenda a dividir isso. As duas coisas são extremamente válidas. Né? Mas quando a gente fala de inovação, o feito é melhor que o perfeito. O que importa é a educação. Então, aqui a primeira crença é limitante. A segunda, e muito importante. Quando se pensa em inovação, as pessoas pensam em produto. Essa xícara aqui vai continuar sendo essa xícara. Eu sempre uso o exemplo da xícara, do copo de vidro. Essa xícara vai ser essa xícara a vida inteira. Mas tem muita coisa para acontecer aqui para que ela saia mais rápido, mais barata, mais sustentável, gerando mais resultado, tal. E a inovação está aqui. Ó. E no livro eu apresento um conceito que não existia então, que eu não falo de tipos de inovação só, mas eu criei o conceito das dimensões da inovação. Eu falo que a inovação tem 5 dimensões, sendo elas área, forma, extensão, grau, tem 5. E você trabalha só nessas 5 dimensões, vai gerar muita inovação, que pode ser uma nova xícara ou a mesma xícara, entendeu? Entendi. Porque você pode inovar no processo, por exemplo, então. Você pensar numa linha de produção, se você tem lá um processo... no processo de produção, no processo organizacional, no marketing, na comunicação. Gente, é inovação. Quanto mais você entende a dor do cliente que você quer resolver e lapida, alinha a solução que você vai entregar com a necessidade, isso tem é uma grande inovação. Então, a partir do momento que eu explico as dimensões da inovação, o meu leitor, o empreendedor, já começa a pensar eureka, fala, nossa, cara, tem isso aqui que está ao meu alcance, eu não tinha tido essa sacada. Então, o meu só papel é tirar o sono das pessoas com as sacadas que elas têm dentro de si, mas nunca imaginaram que tinham. Tá bom. Que é o método Drucker de ser, o método das perguntas. Ok. Eu não te dou resposta, mas eu faço as perguntas que você nunca imaginou e nunca te fizeram. As perguntas são o caminho certo. Com certeza. A gente os filósofos já falavam há muito tempo atrás, né, eu não quero ter as melhores respostas, né? Quero ter as melhores perguntas. Isso, exatamente. O segredo está nas perguntas. Muito bom. Aí, eu vi aqui no livro, temos aqui busca, conexão, visão, desenvolvimento, pitch, encontro. Vou pôr o livro aqui. Eu vou deixar o link aqui depois para vocês, tá? Do livro, certinho para vocês, quem quiser. O que são esses itens, né? O que são esses itens? Então, quando eu penso em inovação, Adilson, eu deixo claro e quero que as pessoas entendam que a inovação não tem começo, meio e fim. Ok. A inovação ela só é real e verdadeira e produtiva para a empresa que criamos
se ela é contínua. Faz sentido. Ela tem começo, meio e fim, começo, meio e fim, começo, meio e fim, sempre. Segundo o pai da inovação, Sir Joseph Schumpeter, o empreendedor ou aquele que empreende na empresa de alguém, ele tem o papel de gerar novo, de quebrar o monopólio, inclusive conceitualmente de acabar com a concorrência. Então, se a concorrência tem o papel de acabar com a gente tem o papel de acabar só com ela. Okay. Isso só vai ser feito com a inovação contínua, senão a gente vai criar alguma coisa, vem a concorrência, só desconstrói aquilo e faz algo melhor. Certo. Então, entendam isso. É toda segunda-feira. Eu devo destruir o que eu criei ou não? Se não, você continua e a brainstorm e a pergunta é constante. Inovar não é arriscado. O arriscado é não pensar em inovação. Muito bom. Né? Muito eu tenho que inovar hoje, Fernando? Não sei, mas você tem que pensar. É porque isso, bom, eu leio bastante, você deve imaginar, né? E a maioria dos livros falam da importância do empreendedor não ser muito apegado com processos, com produtos, de você mesmo se desconstruir e pensar em como que eu melhoro ou como que eu, por exemplo, mato uma ideia, uma inovação para criar outra. É mais ou menos nessa linha. Ser meio que assim, no papel de fundador ali da empresa, né? Você tá sempre atento a como é que eu melhoro as coisas, como é que eu crio um produto novo e testar bastante, né? Sim. Eu vou ter que citar aqui o meu mestre, só é professor, só Peter Drucker, que eu já falei aqui, sou pai da administração, pai da administração só moderna. Eu estava numa sala de aula, isso inclusive é a abertura aqui lá do meu livro, e o Drucker me fala exatamente isso na sala de aula. Pessoal, vocês têm que lançar produtos e serviços hoje e começar só a matá-los amanhã. Eu falei, mas como assim? Esse velho tá louco? Esse é o conceito de inovação contínua. Aí eu falo, a gente tem que ser só protagonista e não vítima do choque de cultura de terceiros. Okay. Porque se a gente cria uma coisa espetacular, lança e tá feliz, nossa, até no mundo está indo só muito bem. Mas o tempo todo a gente tem que estar matando a criação, porque alguém está fazendo isso. Então, todo ano tem um novo modelo, só modelo XPTO 14, 15, 16, 17, 18. Eu só espero que essa empresa não chegue no modelo só 520 sem ter criado algo novo. Porque o que eles vão fazendo é tira carregador, bota carregador, muda o fone, muda alguma coisa. É o que a gente chama de inovação incremental. Tá. Não é nem radical, nem disruptiva. Muito bom, muito bom. Ó, dentro disso, até interessante esse ponto, porque, por exemplo, aqui no Cortes, eu tenho um clube do livro, tenho um podcast, mas eu já tive outros produtos que eu executei, coloquei para rodar, coletei feedback e falei, vou fazer outra coisa. Você acha que, por exemplo, o empreendedor, às vezes, ele ainda assim, ele é muito apegado ao produto e isso chega um pouco a atrapalhar esse teste de inovação? O produto que você diz eu chamo de solução. Solução, isso. Então, uma das minhas frases-chave que está aqui no livro, em alguma página bem grandona, é o seguinte: empreender não é implementar soluções, mas sim resolver problemas. O empreendedor, ele fica preso lá na solução, porque ele é louco da solução. Cara, esquece, a solução é um mero caminho para resolver um problema. Aí você tem que entender o que é pivotar uma ideia. O cliente está sempre... o cliente é um órgão vivo. Ok. E o cliente muda também, né? E tudo que é vivo se transforma. Total. E se ele é vivo, é seu cliente, só se transforma, as necessidades daquele ser vivo vão mudando lá com o tempo. E se você não entende que a sua empresa é um órgão vivo, só porque é composta de pessoas vivas e seres humanos, que como cliente vai evoluindo, se você não entende isso, a sua empresa, órgão vivo, não vai evoluir no pace, na agilidade que o cliente, e vem um concorrente e faz o quê? Vai fazer o que o Schumpeter lá disse. O nosso papel é matar a concorrência, porque esse cara não viveu inovação só contínua, que é o que eu ensino.
Tá bom. E as metodologias que eu criei ensinam as pessoas a viverem inovação contínua no dia a dia. Perfeito. Perfeito. Então, uma coisa meio lógica, assim, tem porque senão tem uma linha condutora de raciocínio. Porque senão você fica apegado, né, com, você falou, com a solução e você não pensa em outras alternativas de solução. Você fica apegado ali e você fala, não, essa solução é boa e o problema tá lá, as pessoas vão mudando, os concorrentes vão entregando mais, vão percebendo coisas e até pra gente aterrizar agora, falamos aqui bastante coisa, mas quem tá aqui agora é empreendedor e empreendedora. Se você pudesse falar uma coisa para eles começarem amanhã, uma dica, cara, comece a fazer isso amanhã, tem que comprar o livro, obviamente, para aprofundar, mas o que você daria de dica para o empreendedor que você já entendeu, estou aqui no podcast, já entendi, realmente não estou buscando inovação, o que você pode dar de dica para o pessoal que está aqui agora? Sempre me pergunto o seguinte, Fernando, qual a bola da vez, onde a gente investe? Entenda que tem sempre o tema quente lá daquele momento, mas o queima não vai... mas nada vai fazer sentido se aquilo não fazer sentido na vida daquela sua pessoa específica. Okay. Se não tiver o coração, a alma, a paixão dela e a história dela e o conhecimento dela. Né? Então, se você é uma pessoa técnica, não vai entrar na bola da vez de fazer uma coisa lá na mídia social, né? Ou no digital, ou seja, busque coisas que a sociedade só precisa alinhadas com a sua história e a sua capacidade humana. E eu ensino isso numa teoria que eu chamo aqui funil da realização. Tá. Né? E eu ensino às pessoas o seguinte, você vai viver o funil da realização, vai me falar qual é o seu interesse pessoal, dentro desses, aquele que você tem uma vantagem competitiva, e aí dentro desse, aquilo que o mercado só o mercado só precisa. Se não ficam as pessoas querendo implementar suas soluções em coisas que elas são boas, mas o mercado será que está precisando exatamente disso que você acha que é tão bom? É bom a você, mas pode não ser para algum cliente potencial. Então viva a minha metodologia 2 aqui, que se chama Funil da Realização, Template para monetização do que se gosta. Que é exatamente só baseado no funil de vendas. Um template. É um template para você criar dentro do seu interesse pessoal, chegar até algo que um dia você pode se tornar um negócio e ter algum pagante. Muito bom. Porque isso tem que estar alinhado, né? Com os valores, tem que estar alinhado com o que você gosta e saber se o que você gosta, o mundo precisa, né? Isso. Então, gente, vá atrás, escute o mundo. Entenda o que essa brincadeira aqui, isso aqui eu criei. Entenda a relação divina entre as orelhas e a boca. A gente tem 2 orelhas para escutar mais. Então, escute o mundo. Esteja aberto aos chamamentos, ao cliente. Se você estiver andando de Uber ou de táxi, fale com o motorista, entenda a visão de mundo dele, ele fala só com um monte de gente. Né? Esteja na rua, batendo perna, escutando o mundo. E alinhe isso com algo que você tem o seu conhecimento, né? E algo que te gere o coração. Mas entenda, empreender é um mix entre razão e emoção. Se você só pesa muito para a razão, você possivelmente não vai dar certo. Se você pesa só muito para a emoção, vai dar só menos certos ainda. Sim. Né? A razão vai te segurar. Tá, né? Tem que ter um equilíbrio aí, né? Tem que ter um equilíbrio. Eu cito sempre, sou um leitor, um autor americano que é o Michael Gerber, que lançou um livro que se chama O Mito do Empreendedor. Eu já li. Né? Muito bom. Livro de capa branca, azul, e ele fala o seguinte, que na média nós somos todos somente 10% dos empreendedores, 20% administrativo financeiro e 70% técnico. E a pessoa vai empreender achando que ser 70% técnico vai dar certo a coisa. Não. Então você tem que aprender a balancear empreendedorismo, administrativo, financeiro e técnica entre você, seus cofundadores e seus colaboradores, porque ser só uma coisa ou outra coisa não faz você ser muito bom em nada. E a empresa tem que ser composta aí
com conhecimentos só multidisciplinares. Muito bom. E tem um ponto importante nisso, né, Fernando? Que nem a gente estava conversando aqui nos bastidores, do papel do mentor, né? Eu acho que o empreendedor também ele tem que buscar essa visão, porque o mentor, ele já passou por várias coisas, ele já sabe o que vai dar certo, ele já sabe, não vai por aqui que eu já fiz isso, bati cabeça. Então, também o empreendedor, às vezes, tem que buscar esse apoio para ter sucesso também, né? Tem. Mais do que falar aquilo que vai dar certo, é falar o que pode dar errado, né? E a gente vive num meio hoje que as pessoas só vivem, elas mostram só o que deu certo, mostram só a mídia social, eles mostram só o lado que tá bonito, né? Então você que busca um mentor, busque gente que fala a verdade, que fala as suas falhas, fala o que deu errado, que é o meu caso, né? Eu ensino em cima dos erros que eu cometi para que alguém não cometa os mesmos erros. Ok. A gente aprende com os nossos erros, então é melhor aprender com o erro alheio só do que com o nosso próprio. Com certeza. E é isso que eu tento fazer com os meus mentorados e meus leitores que consomem meu conteúdo. Porque você aprender com os erros, você está economizando tempo e dinheiro, né? Isso aí. Que são recursos. 3 recursos são necessários para empreender e as pessoas esquecem disso. Tempo é um recurso, gente. É que ele não é, às vezes ele não é tangível. Ele não é só tangível, né? Então, por exemplo, você vende algo, você paga o seu consumidor, o seu fornecedor em 30, mas você recebe em 60, 90. O seu tempo está desconexo com a operação. Aí você não vai ter fluxo de caixa. Né? Tempo é recurso. Capital humano e capital financeiro. As pessoas elas pensam em recurso e vem só dinheiro. Não, você tem que alinhar esses 3 recursos, porque se não tiverem alinhado e a sua operação não ter eles alinhado para ficar financeiramente sustentável, o negócio vai dar errado. Não adianta, vai cair. Se não tiver esse equilíbrio, eu costumo falar que algum pratinho vai cair, não tem mágica, né? Com certeza. Não tem mágica. E você, na concepção... Você me perguntou, mas eu não falei dos elos. Dos elos, eu ia voltar nele agora, até pegar o livro. Qual que é o segredo aqui do busca, conexão, visão? Eu comecei só falando, então, que eu criei as metodologias e eu criei de forma linear, olha só que sensacional. Tá. Eu fui criando metodologias para ajudar a mim mesmo e aos meus mentorados. Tá bom. Uma situação específica. E depois eu fui começar a trabalhar o livro. E eu falei, olha, eu tenho que pegar essas metodologias e aglutiná-las em núcleos de conhecimento. Tá. Aí peguei as 12 e criei só 6 conceitos. E coloquei os conceitos de forma cíclica, que é a mandala, uma vez que é o conceito de inovação contínua. Ok. Então, eu começo com a busca, o elo 1, que não é a busca de cliente, não, tá, gente? É a busca de si mesmo. Muito bom. Autoconhecimento total. Eu trago um olhar para a inovação novo e distinto, porque eu falo que inovação não é só tecnologia, mas é plano mental, é cultura organizacional de inovação. E a gente só vai ser capaz de implementar alguma coisa nova, entendendo o cliente e desenvolvendo com a validação só correta, se a gente sabe quem a gente é na fila do pão. Muito bom. E começa com as 2 metodologias, que é a busca interior nossa como empreendedor e como pessoa e cidadão. Muito bom, muito bom. E porque no final do dia, né, a jornada do empreendedor, ela é desafiadora. Se você não tiver clareza de quem você é, onde você quer chegar, já... E após se conhecer, a pessoa vai no elo 2, que é de conexões, que eu ensino a pessoa a fazer o que eu chamo de networking sustentável. As pessoas só fazem o chamado só networking, que eu considero interesseiro. E eu trago um conceito aqui que eu falo que existem 3 tipos de networking. O interesseiro, o interessante e o interessado. E eu falo, você tem que se dar conta só de quando você foi interesseiro e quem foi com você e por qual motivo, e entender que você tem que ser interessante ao outro, enxergar e determinar
e colocar no papel os atributos objetivos e subjetivos que te fazem interessante em uma roda de conversa, num jantar, só para que você seja bem lembrado. E como se tornar interessado em alguém. Quem, o motivo, que pergunta você vai fazer, se você vai só compartilhar o quê. Então, eu ensino as pessoas a se tornarem interessantes e interessadas. E pergunto o seguinte: que tipo de pessoas nós lembramos na nossa história de vida? As ótimas e as péssimas. Então não seja uma péssima que alguém vai lembrar. É um bom ponto. Então, se você quer ser mediano, ok. É melhor ser frio, mas não seja alguma pessoa que vai chegar e vai falar bobagem. Né? Então eu ensino as pessoas aqui no Elo Pitch a fazer, através da metodologia Seu Pitch Canvas, que foi a primeira que eu criei há uns 8 ou 9 anos atrás, a desenhar o pitch ideal. E tem gente que fala, não, se eu encontrar a pessoa, eu não vou só perder a oportunidade, eu prefiro que você perca a oportunidade do que falar bobagem na hora errada. Já teve gente que veio fazer sua pitch para mim, elevador, escada, entrando em carro, saindo de carro, mictório, banheiro, difícil, porta de banheiro, só festa, casamento, batizado, bar mitzvah, tudo. No restaurante deve ser deselegante, né? É um restaurante, mas tem gente que chega falando só coisa legal e tem gente que chega falando bobagem. Então, eu prefiro que você me encontre um dia e fala, putz, sabe que eu tive um dia, o Fernando, não tive a oportunidade de falar com você, mas vou falar agora. E fale com propriedade, com conhecimento de causa e mostre que você é a melhor pessoa do mundo para fazer aquilo que você se propõe a fazer. Porque mais uma fintech, mais um cara que vai ter um unicórnio. Mais uma solução milagrosa. Mais uma, cara, entende? Primeiro, seu unicórnio não unicórnio não é objetivo, é resultado. Né? E o sucesso é uma jornada. Só nada é feito de destino, só tudo é feito de jornada. Boa. Viva a jornada com destino em mente, mas sempre pivotando através do conceito de inovação contínua. Então, eu estou falando aqui, é engraçado, mas eu vou falando aqui e eu vejo assim... Já vai visualizando, né? Engrenagens de um reloginho, você vira aqui, vai vir aqui. Né? Muito bom. Tem dos pilares aí, né? Dos conceitos, dos princípios aí, né? No desenvolvimento, você não dá uma aprofundada no desenvolvimento, porque eu acho que é um pilar interessante também pro empreendedor, né? Porque se você... É o desenvolvimento da ideia em si. Então, se você não... A pessoa tem a ideia, mas não se aprofunda, ela fica no raso. Exato. E principalmente ela não valida. Às vezes tem vários conceitos aí, né? Tem MVP, tem vários conceitos. Mas é um ponto tão importante que eu vejo que às vezes o pessoal dá uma negligenciada no desenvolvimento. Muito. E eu apresento só 3 metodologias aqui. Primeiro, o Canvas AVI o que é isso exatamente? Eu falo que existem só 4 forças invisíveis que interagem numa proposta de comunicação, marketing ou no desenvolvimento só de um produto específico. Tá. E as forças invisíveis são o que você quer vender, o que o cliente quer comprar, é o que ele compra e o que ele precisa. E a gente que vende, a gente fica preso no que a gente quer vender. E a gente só se acha tão especialista, porque a gente conhece o produto, é a gente que faz o produto, a gente quer vender o que ele precisa, mas ele não... Ele compra o que ele compra e ele compra o histórico dele. Então, eu criei uma metodologia para que a gente junte essas 4 visões e lapide melhor a proposta de valor do produto, do serviço que a gente vai entregar e desenvolve. Então, o Canvas AVI, ele tem o nome aqui o seguinte, template para construir a venda ideal. Né? É uma forma da gente visualmente alinhar o que o cliente quer comprar, o que você quer vender, o que ele compra e o que ele precisa. Então, isso é uma forma de desenvolver melhor um produto. Total. Olha que legal isso. Por exemplo, o meu clube do livro, a gente tem líderes empreendedores do Brasil todo, né?
Ele compra o Clube do Livro. Eu entrego a transformação. Então ele está comprando, às vezes, uma leitura legal, vou ler 12, às vezes tem meta, né? Vou ler 12 livros no ano, ou eu preciso melhorar alguma habilidade. Mas o que ele está comprando eu quero estar no ambiente, quero ler livros e tal. O que eu entrego, minha proposta de valor, e o que toda a metodologia do clube faz acontecer, é entregar transformação. Por isso o nome Mentes em Transformação. E isso é uma coisa óbvia. Por isso que eu falei para você falar sobre desenvolvimento, porque a gente tem que tem que ter muito claro essa diferença, né, do que o cliente vai comprar, o que ele acha que ele precisa. Exatamente isso. E o que eu vou entregar para ele, o que ele realmente precisa. E a metodologia é exatamente isso. E vocês vão ver aqui, viu, gente, né? Aqui, ó. É isso aí, ó. E eu falo que para dentro de cada um dos 4 quadrantes, é você determinar quais são os atributos objetivos, atributos só subjetivos e atributos técnicos de cada item para você ir afunilando a proposta de valor para fazer a venda ideal. Perfeito. Então, o empreendedor, às vezes, ele fica tão só fascinado só pela solução, mas é um olhar só cognitivo próprio. E às vezes tem vários pontos cegos aí também, né? Cegos, então você tem que validar. Então, o elo do desenvolvimento é um elo com metodologias, 3 metodologias que ajudam o empreendedor a melhor alinhar a solução com a necessidade do cliente real e fazer um processo de validação só da solução que ele se propõe a entregar. Sensacional. Sensacional. Pensando no livro, eu sei que no final do livro tem um convite lá para o Bora Fazer. Eu queria que você falasse o que é esse Bora Fazer, o que é esse projeto. Conta um pouquinho do que o nome é espetacular, Bora Fazer. O que é o Bora Fazer? O Bora Fazer é o seguinte, eu sou criador e idealizador de um movimento que se chama Bora Fazer e eu criei o Clube Bora Fazer. Eu convido as pessoas a irem lá no site do Clube Bora Fazer. Vou deixar o link aqui para eles. .com.br e eu faço encontros mensais de network sustentável onde as pessoas se encontram, se conhecem e trocam figurinhas e também faço só palestras. Eu fiz isso, eu lancei isso faz 2 anos e 3 meses. Fiz 82 eventos online. Caramba. Eu tenho membros em 820 cidades em 30 países. Que legal. E totalmente voluntário. Então isso acabou se tornando uma social tech. Entendi. Então o pessoal vai lá, se cadastra gratuitamente, vai cair em um dos meus 5 grupos de Zap hoje, que tem umas 700 pessoas só cada um, e vão ser convidadas para os eventos gratuitos online. Nossa, isso é muito legal. Isso é muito legal porque estimula muito, né, a troca, que é um dos pilares, né, que você fala, da conexão, né? E por qual o motivo de eu ter criado o Clube Bora Fazer? Foi uma forma que eu criei para que pessoas que não têm acesso a mim tivessem acesso ao meu conhecimento e tivessem acesso ao conhecimento das pessoas que eu consigo só convidar para dar alguma palestra, alguma aula. Entendi. Então, é uma social tech de educação empreendedora. Espetacular. Espetacular. Muito bom. Muito bom. E você também, no seu olhar investidor, você fica de olho lá? Na turminha ou não? Eu fico de olho, eu sou investidor anjo hoje, eu sou board advisor, primeiro pool de inteligência artificial da Bossa Invest, a Bossa... Do João? Lá do João Kepler, é o maior fundo de venture capital da América Latina. A gente já investiu em mais de 2.000 startups e eu estou no pool de inteligência artificial. Eu hoje tenho um portfólio de 14 startups. Que legal. Que legal. Então, gente, tá o convite aqui, eu vou deixar o link aqui para vocês, ó, do livro e do Bora Fazer. O nome é bastante sugestivo, né? Bora fazer. Bora e fazer. O slogan apareceu porque eu acabava os meus quadros lá nos meus reality shows e aí passava, bora fazer, galera! Ficou. E aí só virou um bordão e, claro, o cara do Bora Fazer fez um clube Bora Fazer para entregar seu conteúdo Brasil e hoje só mundo afora. Eu tenho embaixadores em diversos países e aí convido as pessoas. Então só convido as pessoas para participarem aqui de forma gratuita da minha comunidade, clubeborafazer.com.br. Excelente, excelente. E eu sei que você direto tá fazendo imersão.
direto assim, final de semana, não sei se mês sim ou mês não, mas eu vejo que você está sempre com as imersões. Conta um pouquinho o que são as imersões, de repente alguém que está vendo vai querer participar, dá uma aprofundada nessas imersões. Eu faço só muitos eventos e palestras, né? Na semana passada eu palestrei no evento do Rotary, o evento anual deles. Até se eu tive a honra de ganhar a maior honraria lá do Rotary, que se chama Paul Harris Fellow. Aí ganhei uma plaquinha, um pin. Eu faço o meu programa de inovação, a minha imersão, o meu programa de mentoria, que é acompanhamento de 6 meses. Mas convido as pessoas para me seguirem aqui no meu Insta, principalmente a minha mídia social principal, que é o fernando.seabra. Lá eu estou sempre anunciando os meus programas. Eu criei a imersão, a Mandala da Inovação, onde o meu leitor fica 2 dias comigo, das 9 da manhã às 9 da noite, só vivendo e aplicando as metodologias. Na última edição, o Adilson não tinha agenda, mas ele, se tiver agenda... Você me chamou 2 vezes já. Eu vai tô devendo, participar na em próxima alguma próxima. Se você me convidar mais uma, né? Porque foi dois você não. Vai pirar. Eu vou queimar sua pestana ali, você vai ficar sem dormir e com certeza vai sair com um projeto melhor ou um projeto novo ali, porque eu vou pegar as suas ideias e eu vou massageá-las com todas as metodologias e você vai sair com alguma coisa brilhante. Porque se tem sua coisa brilhante dentro, tem coisa mais brilhante para sair para fora, com certeza. Com certeza. Não, próximo eu vou. Com certeza. Você me chamou 2 vezes já e eu não consegui ir. Mas próximo eu tô lá. Isso com aí. certeza. Com certeza. Tem mais alguma... Esse é o primeiro? Tem mais alguma coisa aí no forno? Tem planos de escrever de novo? Esse é meu primeiro livro. Já estou no início de um segundo livro que deve ser só publicado aí início de 2026. As pessoas não sabem a complexidade que é fazer um livro. É um projeto longo, com muita gente envolvida, editora, revisor. Se eu, no caso, estou fazendo um livro agora em 6 mãos, eu e mais 2 só coautores, vamos juntar o conhecimento que nós 3 temos em cima de um tema específico. Muito bom. Então esse projeto deve sair aí início de 2026. Estou muito animado porque eu estou com gente muito fera, mais fera que eu. Acho que a gente tem que buscar só sempre estar com gente mais fera melhor que a gente, né? E estou muito feliz só com essa oportunidade, porque tem um tema que nos une. A gente vai falar especificamente só desse tema. Muito bom, muito bom. Até eu fiquei curioso aqui agora. Muito bom. Ô, Fernando, e como é que é a sua versão leitor? Hoje, no meio dessa correria toda, você ainda consegue ler? Como que você encaixa isso? Eu sou um consultor de livros. Boa. Conta um pouquinho. O que é ser um consultor de livros? Uma coisa que eu não faço. Eu não pego um livro, abro e vou até o fim. Eu pego um livro, eu vejo alguma coisa, uma referência, só compro outro livro, só vejo, aí leio o outro, volto. Em média, eu estou com 4, 5 livros ao mesmo tempo. Caramba! Lendo de forma só concatenada, porque um vai complementando o outro. Entendi. E, você deu na telha de acabar isso aqui no fim de semana. Vou e leio o fim. E eu gosto, porque eu criei um livro assim. Eu criei um livro que o leitor vai, se quiser, lê-lo de cabo a rabo, mas com temas específicos. Então, você vai ler tudo para entender e depois, de acordo com o seu momento de vida, você vai aprofundar em um. Vai consultar uma ou outra sua metodologia para resolver um problema que você está vivendo. Então, você não tem que de A a Z sempre. Você vai aqui no desenvolvimento, você vai nas conexões, lá no encontro. Tá, entendi. Isso você, então, deixa eu ver se eu só trazendo aqui para a realidade. Você pega o livro, você fala assim, estou com uma dor aqui, ou quero aprofundar num assunto, quero entender melhor, você pega, dá uma folhada no livro, vê qual capítulo que fala sobre aquilo, aí você aprofunda. Aí esse faz um gancho com o outro, aí você concatena tudo, é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Às vezes os livros têm conexão ou não, só são temas, eu não leio um tema específico. Eu vejo uma capa, estudo, essa coisa que legal. Eu compro o livro e vou ler um parágrafo, um capítulo lá do meio. Entendi. Né? Eu não sou um leitor, eu não sei qual formato que as pessoas usam. O
o formato certo é o que serve para você. Ótimo, nisso. O formato certo é aquele que nos agrega com novo conhecimento. Total. Às vezes a pessoa chega e fica falando, Adilson, qual que é o jeito certo? Qual que é o tema certo? Falei, cara, o importante é ler. Começa por aí já. Se você estiver lendo, já tá bom. Isso. E o jeito certo é o jeito que você se adapta melhor na sua rotina. Igual o pessoal fala às vezes, tem que ler tal horário, tem que ter um cantinho, não tem que nada. Você tem que todo dia acorda às 5 da manhã, leio meia hora. Isso. Não. Você tem que ver onde encaixa na rotina. O que é melhor você pagar da pessoa. Às vezes, por exemplo, para uma pessoa funciona mais de manhã, para outra funciona no horário do almoço, para outra funciona à noite. Eu tenho uma pessoa na comunidade que ela lê no trem, cara. No trem, tá. Ela vai para trabalhar, tá no clube. O horário que ela tem é o trem. Ela poderia estar no celular ou poderia estar com um livro. E todo dia ela tá no trem, segunda a sexta. Ela coloca um foninho só para ruído, né? Sim. E tá lá lendo. Legal, então não tem momento ideal. Acho que é tal da romantização que a gente falou no começo. Isso. Às vezes o pessoal tem que quebrar essa crença. Isso, quer romantizar. Não, precisa ter um cantinho de leitura. Precisa ter um horário certo. Não, precisa ler. É isso. Tem que fazer. Fazer. Bora fazer, tem que fazer. Quer viver a leitura de forma inovadora, ou seja, fazendo, não idealizando. É isso. Porque nessa, né, o que acontece, Fernando? Nessa, às vezes, a pessoa fica esperando o melhor local, o melhor horário, a melhor situação, o melhor ambiente. Passa uma semana, um mês, um ano. E não surgiu. Isso. E não aconteceu. E a pessoa que criou a oportunidade, que leu no trem, que leu na cozinha, qualquer lugar, tá fazendo. Agora, só tem uma coisa minha em relação a leitura, só não ser você, porque você lê muito. Tá. Eu gosto de pegar o livro na mão. Eu sou suspeito com isso também. Eu sou de uma geração, eu tenho 56 anos, eu gosto dessa coisa do papel. Eu sou muito assim. Já tentei Kindle, já tentei o Kindle no iPad, já tentei tudo que você imaginar. Eu não consigo, eu não sei. Eu preciso sentir o livro físico. E tem livro que eu compro porque eu gostei de uma imagem, mas eu quero ter aquele livro, eu quero ter aquele capítulo, porque tem aula e mentoria que eu dou, eu pego o livro e eu vou dar as minhas mentorias, eu levo uma mala de livros só porque eu vou pegando os meus livros e eu mostro a referência. Olha, esse livro aqui na página tal diz isso aqui, ó. Segundo o Fernando Seabra, sempre apareceram na sua vida pessoas que merecem uma avaliação só profunda. É por isso que o Meetup Canvas, então eu levo uma mala de livro nas minhas mentorias. Seria mais fácil o Kindle, porém a gente não se adapta. Mas é muito rico, né? E os meus mentorados veem o livro e falam, cara, eu vou comprar, e pega e já compra, porque teve a experiência. A gente é de uma geração física de lidar com conteúdo, né? Total. Tem gente que é mais ou menos, esse é o formato, aí tá. É bom aquilo que nos atende. Esse formato me atende e eu sinto que como o meu papel é ajudar os outros entregando meu conteúdo só customizado para a vida das pessoas, o meu conteúdo ele é melhor entregue se eu mostro assim. Com certeza. Então, eu criei essa metodologia aqui, gente, porque eu estudei, passei perrengue e tal, li esse livro e tal, esse cara olha aqui e mostra. Muito bom. Esse arsenal de livro que você já leu, fora o seu, para o empreendedor. O empreendedor é a empreendedora que está aqui agora. Você consegue citar ali 3 livros? Cara, eu vou citar um que eu estou lendo agora. É um dos 4 livros que eu estou só lendo agora. Tá. Fronteiras do Humano. Fronteiras do Humano? Isso. Caramba, vou anotar. Acho que é Michael Shakar. Tá. E ele fala só sobre a nossa capacidade ou não de ter só grandes ideias e de como na evolução da inovação a gente tem cada vez mais grandes e espetaculares ideias. A gente tem um processo só criativo e inovador que foi diminuindo uma vez que a gente criou muita coisa só nos últimos 100 anos. Sim. E os motivos, as coisas que aconteceram, um livro que eu estou encantado. Ele é um pouco técnico, porque ele cita muitos dados, mas um tema assim só muito legal e que tem a ver com o que eu faço no dia a dia. Tá bom. Lendo esse livro, eu vi uma referência que eu falei, meu Deus do céu, esse livro, ele cita um livro que foi lançado um ano antes que eu nasci em 68,
um livro que foi lançado em 1967, que se chama O Ano 2000. O Ano 2000. Isso, eu vou te passar. Tá. E o que é exatamente? 2 futuristas lançaram um livro em 67, falando só sobre o futuro do mundo e as 100 só possíveis só tecnologias que existiriam no ano, no ano 2000. Acertaram bastante coisa? Acertaram um pouco, cara, mas é um livro que foi escrito há quase 60 anos atrás, que é o que eu penso e ensino hoje, assim, eu estou louco com o livro, é muito técnico também. Atemporal o livro. Atemporal. E eu comprei só, claro, em sebo, só porque ele não existe mais. Tá. Então, eu comprei 2, inclusive. Tá né? bom. Um livro, assim, que raras pessoas iam ver, iam se interessar, mas é a base do que eu faço hoje. Entendi. Né? São dos primeiros caras que são só considerados só futuristas. Tá. E o primeiro cara que foi considerado só mesmo futurista foi o H.G. Wells, que escreveu uns 80 livros só sobre o futuro. Caramba. E ele foi a primeira pessoa que falou, acho que na década de 20 e 30, o quanto que a tecnologia ia ser importante para a humanidade e o quanto que a tecnologia ia só mudar a forma que nós vivemos. Imagina alguém só falando isso há 100 anos atrás. É tecnologia, tá, mas o que é isso? Né? Então, isso é muito interessante. O livro traz esses temas, essas coisas. Olha que legal, que curioso que você citou. Eu sou bem parecido com você nesse aspecto. Quando eu tô lendo o livro, do próprio livro, eu tiro várias... Meu backlog vai... Várias indicações eu pego na própria leitura. Sim. Porque ele cita uma citação, às vezes é uma referência. A gente vem na citação aqui embaixo, né? É isso. Ver o quão é rico, ou seja, a gente vai literalmente beber na fonte. Exatamente. A gente vai ler o nosso autor e ele é a fonte do nosso autor. E é muito rico, né? Porque quando você vai beber água na fonte, você tira um pouquinho ali o viés, às vezes, do autor, a fonte é mais pura. A fonte é mais né? pura, exatamente. É igual aqui, ó. Aqui as fontes todas. Eu anoto tudo. Eu já peguei indicações de grandes livros que eu li na referência de livro que eu estava lendo. Porque eu falei, opa, isso aqui é legal. Às vezes ele me conectou ali com algum trecho, eu falei, não, isso é bacana. Isso é interessante. De todos esses que você leu, teve um marcante? Um que você fala assim, não, esse livro aqui mudou minha visão sobre inovação e empreendedorismo. Aquele livro que você guarda com carinho? Sim. É um livro que se chama O Dilema da Inovação, do professor Saul Christensen, tá. Que é um dos livros mais... Dilema da Inovação. Isso, O Dilema da Inovação, tá. Do Christensen, que foi seu professor de Harvard, um livro que, se eu não me engano, foi lançado em 97 e é considerado um dos livros mais importantes do tema inovação. Que legal. E tem uma história interessante do Christensen, que ele foi contratado por uma empresa que é o McDonald's, tá bom, para descobrir o seguinte, por que 40% das vendas do McDonald's durante a manhã nos Estados Unidos vem de um único só produto, 40%, que é o milkshake. E ele falou o seguinte, eu vou estudar isso só para entender um conceito que ele chama, que Drucker já introduziu lá na década de 60, que é o job to be done. Ok. O que a minha empresa tem... Qual o job, qual o serviço que a minha empresa tem que resolver, né? Então, ele só foi pesquisar o porquê que 40% do faturamento do McDonald's, cara, vinha na manhã, no período da café da manhã, de milkshake. Caramba. E foi só pesquisar as pessoas e descobriu o motivo e mudou o produto para que o motivo só fosse melhor atendido. Motivo. As pessoas compram um milkshake lá no café da manhã, no drive-thru, para que elas sintam uma sensação de saciedade até as 11 da manhã. Ok. Tá? E o McDonald's,
eles fizeram só 3 trocas no produto para que ajudasse o job só to be done ser mais realizado. Fizeram um produto mais viscoso, mais gelado, que ficasse só gelado por mais tempo. 2, um canudo mais grosso para que o produto mais congelado só passasse. 3, um copo universal que coubesse no descanso de copo de todas as marcas, de todos os carros. Olha isso. Então, a sua capacidade de pesquisar o porquê o cliente está te consumindo faz você só ter sacadas de mudar o produto ou serviço para que você atenda melhor a necessidade. Tá. Não esteja só feliz. Puxa, estou feliz que estou vendendo milkshake. Qual o motivo? Estudaram, só pesquisaram e mudaram o produto para que atendessem melhor o job to be done. Essa história é sensacional. Não, isso é a essência da inovação, né? A essência da inovação. Então, essa empresa que é o McDonald's só foi inovar mais ainda para atender só o melhor, fazendo essas 3 pequenas mudanças num produto que jamais iam ter tido essa sacada. E tiveram porque foram e conheceram melhor a necessidade do cliente final. E um produto que já existia. Um produto já existia, já né? existia, então, fizeram 3 ajustes finos que potencializou ainda mais. Mas só podia fazer o ajuste, o ajuste se entendessem a necessidade a ser sanada. Total. Né? Que era, quero sentir uma sensação de saciedade até às 11. Aí se eu faço um milkshake que às 9h30 já descongelou, não? Então Pronto. Um que fique congelado mais tempo, um copo universal, um canudo mais grosso para eu conseguir, né? Porque não tem nada mais chato que você pegar um milkshake, chupa e não vem no canudo. Olha, eu vou falar para você, acontece ainda em 2025, acontece Olha isso. só. Acontece. Então isso é inovação, gente. Muito. Entender a necessidade do cliente para você viver e entregar o job to be done. Espetacular. Fernando, eu sempre faço uma pergunta aqui, caminhando para o final, que é o que é óbvio para você e as pessoas não percebem. Você fala, pô, Adilson, isso aqui é tão óbvio para mim, cara, que o pessoal tropeça bastante nisso. Eu falo com muito empreendedor, e o empreendedor é muito técnico, muito, né? Uma vez eu avaliei um empreendedor no reality Shark Tank Brasil, fiz a análise dele e comecei assim, eu vou te falar só 2 coisas, a péssima e a ruim. Não, a péssima e a boa. Tá. A péssima é que seu pitch foi péssimo, um dos piores que eu vi na vida. A boa é que o projeto é bom. Então, é muito mais fácil você aprender a apresentar um projeto bom do que pegar um projeto ruim e fazer ficar bom, certo? Total. Ele criou um agrotóxico biológico e começou a falar de que ele tinha feito a tese de PhD dele na universidade tal, que a tese de PhD do pós-doc virou tal produto, que virou uma coisa muito chata. Muito, muito chata. Né? O produto, a solução é um agrotóxico biológico. Mas ele se prende na criação, uma vez que o empreendedor é o pai lá da criação, né? E ele não vê o mundo externo. E eu falei o seguinte, e se você apresentasse o seu agrotóxico, só biológico, aí só de uma forma diferente, assim? Vocês sabem quantas crianças morrem no mundo por ano por trabalhar em fábrica ilegal de agrotóxico na China e na Índia? Eu vou te apresentar uma solução que vai diminuir a mortalidade infantil no mundo. Acabou. Ninguém quer saber, né, dos benefícios, a metodologia. Tá, boa? Nossa senhora, maravilhoso. E eu vejo porque eu tenho a sacada, porque eu vejo o lado de cá. Entendo o cara de lá. Então, esse é o meu exemplo que está no livro aqui, que eu sempre uso. Exemplo que é para qualquer um entender que não foque na funcionalidade, nem no produto, mas qual a grande problema que você resolve. Se você resolve o problema do cliente, ok. Se você resolve da sociedade específica, só melhor ainda. Mas se é do mundo, quem não quer fazer parte de uma solução que vai diminuir a mortalidade infantil?
Espetacular. Então, essa é o meu exemplo de textbook. Muito bom. Que eu vivi, fruto da minha história, da minha vivência, de já ter avaliado. Muito bom. Qual que é o seu superpoder? Se você pudesse emprestar para mim. Adilson, tem um superpoder aqui, você vai poder usar aí por 24 horas. Que pergunta boa, hein? Tá. Pô, isso é um baita feedback. Você falou que gosta de pergunta, então Boa. eu gostei. Ótimo. O me pergunta o seguinte, Fernando, qual uma das definições de sucesso a você? Qual que é uma definição de sucesso para você, Fernando? É poder só falar não, só quando a maioria das pessoas só são obrigadas a falar sim. Muito bom. Esse é um super poder. Busquem em casa um momento de vida que você só pode despedir cliente sim, falar não sim, só falar não para chefe, para marido, para esposa, só para filho, porque você merece, tá? Mas esse é um momento de vida. Muitas vezes eu falava assim, eu fui em evento que hoje eu não vou, eu falei com pessoas que eu não falo hoje, fiz projetos que eu não faria, e para chegar aqui, eu me dei mal, me dei bem, e fui fazendo assim, altos e baixos. Então eu entendo que a gente vê a foto das pessoas, mas não entende o filme delas. Muito bom. Muito bom. Gostei desse superpoder, hein? É um poder importante. Superpoder bom. Esse superpoder é bom mesmo. Se você tivesse aqui, no Corte dos Livros Podcast, quem que você acha que seria uma pessoa bacana para entrevistar? Esse universo aí de leitura. Que talvez você deve ter conhecido muita gente já, ter acesso a muita gente. Mas quem que você acharia legal bater um papo? Eu não vou ser piegas, mas tenho que falar aqui do meu grande mestre e amigo, que é o José Salib Neto, que escreveu o prefácio do meu livro, né? Que como eu é pupilo, ele foi o brasileiro mais amigo de Peter Drucker e eu fui o brasileiro aluno de Drucker. E nós ficamos amigos há 25 anos atrás em função de Drucker. Eu conheci ele aqui no Brasil, estava voltando dos Estados Unidos e a gente se conheceu por causa de um outro tema e eu descobri que ele tinha sido o amigo, eu o aluno, e a gente se conectou. E a gente se conectou em volta do mundo e da mentalidade de Peter Drucker para a administração moderna. Eu li um livro dele que é a Estratégia do Motor 2, eu acho, se não me engano. É o último. Acho que é isso que eu li, Estratégia do Só Motor dele 2. Com um querido e também só genial, Sandro Magaldi. Boa. Dois grandes, eu considero hoje, os dois são maiores autores de gestão no Brasil. Muito bom. Muito bom. Fernando, passou voando, cara. Demos aqui, acho que uma hora. A gente está aqui há 15 minutos. Quando o papo é bom é assim. Eu tô aqui há 15 minutos, então você que volte aí. Adiantar o relógio dele aqui. Adiantaram. Cara, queria te agradecer. Foi uma aula para mim, uma honra poder estar aqui e falar de um tema que eu tento fazer bastante, tento inovar no universo. O livro também é isso, né? E eu trouxe um pouco da minha bagagem para tentar inovar no nicho. Tentar trazer novidade, fazer de um jeito diferente. Então é muito legal ter esse contato com você. Adorei você ter vindo aqui. Que bom que deu certo a agenda. Agradeço o seu tempo. E deixar um recadinho final aqui para quem ficou até agora com a gente. Eu sempre acabo com uma frase de impacto, que é a última página do meu livro, que eu considero o mantra. É o mantra que eu quero ver nos olhos daquele empreendedor, o brilho nos olhos, é o seguinte: é a jornada da verdade. E a frase diz o seguinte: a vontade tem que ser tamanha, a fome de vencer só tão grande e a coragem só tão presente que você se jogaria de cabeça no abismo da incerteza. Se a gente se prepara, se a gente estuda, se a gente valida, se a gente rala, se a gente cai, levanta, com conteúdo e metodologia, você vai se jogar no abismo que for, que sempre vai ter uma rede para te segurar. E é esse meu papel, sou como best-seller e mentor, com as minhas metodologias e programas que eu desenvolvo. Que baita frase, hein? Que baita frase. Gente, você tem que mandar esse podcast para frente, hein? Encaminha esse podcast para o empreendedor, para uma empreendedora, para quem se sente que está travada, não consegue inovar, que a gente falou muita coisa. O Fernando compartilhou diversas dicas aqui. Tem o livro dele, vou deixar o livro dele aqui na descrição. Vou deixar o link também do clube Bora Fazer.
caminha esse episódio pra frente que merece chegar, tá bom? Episódio novo todas as quartas às 19h. Se você tiver no YouTube, dá um likezinho, compartilha no Spotify também, 5 estrelinhas e se inscreve no canal que você assiste. Não se inscreve que eu sei que eu olho todos os indicadores. O pessoal não se inscreve, impressionante. Gente, obrigado, até semana que vem.